parou o jipe antes mesmo de terminar a curva. E não foi um avistamento, foi uma contradição. À frente, no meio do grupo de leoas que ele conhecia havia anos, havia uma silhueta errada. Um pescoço que não deveria existir naquele corpo, uma juba escura densa, quase que imponente, moldurando uma cabeça que se movia com a cadência das fêmeas, não dos machos. Mas o corpo era mais esguio, os passos eram silenciosos, a agilidade era de uma fêmea. Ele ajustou os binóculos, a mão parou no ar. Aquela era uma leoa com juba. Ali estava ela, em silêncio, no meio do bando, como se o impossível fosse rotina, uma rainha vestida com a armadura de um rei. O guia ficou mudo por um longo momento, e depois ele pegou o rádio. Alguém precisa vir para cá, agora. O que ele avistou naquele dia, em 2010, no coração do delta do Okavango, em Botsuana, não tinha precedente registrado naquela região. Era uma criatura que a biologia não havia previsto e que a ciência levaria anos para começar a entender e ainda não terminou. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje vamos investigar a anomalia mais desconcertante já registrada entre os grandes felinos africanos. Uma leoa que nasceu com o troféu que define o poder masculino dos leões. Uma fêmea que porta a armadura que separa os machos de tudo mais na savana e que viveu, caçou, dominou como se nunca tivesse recebido o memorando de que isso era biologicamente impossível. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O nome dela é Mamoriri. Sim, ela existiu de verdade e a natureza não pediu permissão para criá-la dessa forma. Depois de sua descoberta, ela foi monitorada por quase 13 anos e sua jornada começa em 2010, em um lugar muito conhecido pelos amantes da natureza, Botsuana. Em Botsuana, o delta do Okavango não é apenas uma paisagem, é uma máquina de sobrevivência. Uma imensa rede de canais, ilhas, pântanos e planícies inundáveis onde a água invade o deserto e transforma a terra seca em uma arena colossal. Ali, elefantes atravessam correntezas, hipopótamos dominam os canais, crocodilos desaparecem sob a superfície e búfalos formam muralhas vivas contra predadores. E acima de todos eles, os leões tentam impor seu reinado. Mas o Okavango não é um território domesticável. A água avança e recua conforme as estações, sem pedir permissões aos predadores. As presas aprendem as rotas, mudam os hábitos, forçam os caçadores a se adaptar ou morrer. Um território abundante em uma estação pode se tornar uma armadilha na seguinte, quando as inundações bloqueiam as passagens e o calor concentra os animais em torno dos últimos pontos de água. Nesse império instável, cada indivíduo possui uma função precisa. A divisão de papéis entre machos e fêmeas foi moldada ao longo de milênios até se tornar indistinguível de uma lei. Os machos são a face visível do poder, corpos titânicos que chegam a 250 quilos, ombros largos o suficiente para derrubar um búfalo adulto pelo impulso puro, rugidos que atravessam 8 quilômetros na madrugada quieta do delta, marcando fronteiras invisíveis que outros machos reconhecem e respeitam. E ao redor do pescoço, a juba. Ela não é apenas um adorno, é um estandarte de guerra. Durante confrontos, ela absorve mordidas e garradas no pescoço, a região mais vulnerável no ataque direto. A pele e o tecido muscular dessa região são os primeiros alvos quando dois leões se enfrentam, e a juba funciona como uma camada de proteção que pode ser a diferença entre um ferimento superficial e uma laceração que infecta e mata em dias. Em termos evolutivos, um macho sem juba que enfrenta outro com juba está literalmente entrando num duelo sem armadura. Mas a juba vai além do combate. Ela é um indicador metabólico que as fêmeas lerão por gerações. Machos com jubas mais escuras e volumosas carregam os níveis mais altos de testosterona, maior capacidade de sustentar confrontos prolongados, maior probabilidade de proteger filhotes e transmitir genes resistentes. A juba é, ao mesmo tempo, escudo e currículo. As leoas, por outro lado, são as lâminas do grupo, mais leves, mais rápidas e mais silenciosas.
Elas se aproximam das presas enquanto o vento carrega seu cheiro para longe, cercam manadas, cortam rotas de fuga, atacam em conjunto com uma coordenação que outros predadores demoram décadas a aprender. E sem uma juba pesada limitando sua visão e aumentando sua silhueta, a leoa foi moldada para a emboscada. A ausência de juba nas fêmeas não é uma omissão evolutiva, é uma solução que a seleção natural refinou ao longo de tempo suficiente para que nenhuma leoa com juba devesse existir hoje. E então aparece Mamoriri. Quando a notícia chegou a outros guias e pesquisadores da região, a primeira hipótese foi erro de identificação. Alguém havia confundido um macho jovem com uma fêmea. Acontece. O Okavango é grande, a vegetação cria ilusões, a distância distorce proporções. Mas Mamoriri continuou aparecendo em múltiplas ocasiões, para múltiplos observadores, e cada nova observação eliminava uma hipótese. A hipótese do macho jovem caiu primeiro. Um macho em desenvolvimento tem juba rala e irregular, com coloração desigual e distribuição assimétrica, o que os pesquisadores chamam de juba em crescimento ativo, ainda sem a densidade e a simetria do adulto. A juba de Mamoriri era simétrica, com coloração uniforme, e não havia ambiguidade de maturidade. Portanto, jovem leão eliminado. A hipótese da ilusão de ângulo caiu quando ela foi observada em movimento de posições simultâneas por diferentes observadores. A estrutura era permanente, o pelo não era ereção transitória provocada por tensão ou temperatura, era crescimento folicular estabelecido, com a mesma densidade em qualquer condição observada, em qualquer ângulo. Ilusão observacional eliminada. A hipótese do hermafroditismo, um único indivíduo com órgãos reprodutores de ambos os sexos, foi a que durou mais tempo. Em alguns animais, o tecido gonadal misto pode produzir uma mistura hormonal que resulta em características de ambos os sexos. Se os órgãos internos de Mamoriri fossem masculinos ou mistos, o caso se fecharia com uma explicação conhecida. Exames de imagem foram realizados. Os resultados foram precisos e deixaram os pesquisadores sem essa saída. Órgãos reprodutores femininos presentes de tamanho normal, anatomicamente intactos e funcionais. Não havia tecido testicular, não havia estrutura masculina interna de nenhum tipo. O corpo de Mamoriri por dentro era o de uma fêmea completa. Mais uma hipótese eliminada. O que restou não foi uma explicação simples. Foi algo mais perturbador. A biologia de Mamoriri estava produzindo um resultado que os mecanismos normais da espécie não deveriam permitir, e a investigação precisava ir para dentro das células. O mecanismo que os pesquisadores identificaram indicou alta de testosterona, mas é mais sutil do que simplesmente ela produz mais testosterona. Leoas normais produzem testosterona. Todas as fêmeas de mamíferos produzem alguma concentração do hormônio. A diferença entre uma leoa comum e Mamoriri não está na quantidade absoluta produzida, mas na sensibilidade dos receptores que respondem ao hormônio. Não é uma produção anômala, é uma leitura anômala. A investigação genética identificou que esse tipo de anomalia pode ter origem em alelos recessivos específicos que, quando presentes em ambas as cópias herdadas dos pais, reprogramam a sensibilidade dos receptores hormonais em tecidos específicos, incluindo os folículos pilosos do pescoço e ombros. O resultado é que os tecidos de Mamoriri respondem à testosterona como se fossem tecidos de macho, iniciando o padrão de crescimento folicular da juba, mesmo com uma concentração hormonal que em qualquer outra leoa não produziria nada além do pelo curto padrão das fêmeas. Essa distinção explica porque o resto do corpo de Mamoriri é de leoa. Apenas os tecidos com receptores reprogramados responderam diferente. É como uma mensagem enterrada no sangue. Pais aparentemente comuns carregando instruções que nunca se manifestaram neles, até que as cópias certas se encontraram num filhote e a natureza abriu uma porta que estava fechada por décadas. Os rastreamentos genéticos no Okavango chegaram a identificar essa linhagem até 4 gerações anteriores ao bando de Mamoriri, 4 gerações de machos e fêmeas que carregaram esse código sem jamais expressá-lo, sem qualquer sinal visível de que aquela instrução existia nas suas células. Até que a combinação certa aconteceu.
A raridade não é o gene, é o encontro específico que o ativa. E os efeitos vão além da juba. Mamoriri é maior do que a média das leoas da região, com estrutura muscular mais robusta. O mesmo eixo hormonal que estimulou os folículos do pescoço também trabalhou nos tecidos musculares. Seu rugido carrega um registro intermediário entre o de uma fêmea e o de um macho adulto jovem, grave o suficiente para confundir, agudo o suficiente para revelar. Ela marca território com urina nas rotas de patrulha dos machos, exibe comportamentos de dominância restrito aos machos, incluindo montar em outras fêmeas para estabelecer hierarquia. E se está gostando do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, é rápido, de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Mas há um comportamento específico de Mamoriri que talvez seja o mais desconcertante de todos, não porque seja violento, mas porque é preciso demais para ser coincidência. Quando os machos do bando saem em patrulha, é Mamoriri quem fica. Não para caçar com as outras fêmeas, para guardar o território, para patrulhar o perímetro, para ser a presença que intimida qualquer intruso. Pense nas hienas observando o bando à distância. Elas contam os machos, avaliam as fêmeas, medem o risco com a precisão de predadores que sobrevivem exatamente porque não cometem erros de cálculo. Identificam quem está presente, quem está ausente, onde estão as crias. Essa matemática determina se o ataque acontece ou não. Então, vem uma juba onde deveria existir apenas uma caçadora. Por alguns segundos o cálculo para. Talvez aquela silhueta seja um macho que elas não haviam contado. Talvez a situação seja mais perigosa do que parecia. Talvez o custo seja alto demais. E na natureza, dúvida custa tempo. Tempo suficiente para perder uma carcaça. Tempo suficiente para abandonar um ataque. A leoa não foi ensinada a fazer isso. Não existe um protocolo social nos leões pelo qual uma leoa aprende a substituir os machos em patrulha. É como se o mesmo eixo hormonal que construiu sua juba também tivesse gravado nas estruturas de comportamento o manual de conduta que os machos expressam, não como imitação, mas como drive interno que a posiciona no mesmo papel que eles cumprem quando estão presentes. E quando os machos retornam, ela retorna ao comportamento padrão das fêmeas. Caça, cuida de filhotes, mantém os laços sociais, como se houvessem dois modos de operação e ela alternasse entre eles conforme a necessidade do grupo, sem transição visível, sem conflito aparente. Tê-la no bando era um verdadeiro coringa, um presente. A pergunta que os pesquisadores mais demoraram a responder foi sobre a reprodução. A testosterona elevada em fêmeas interfere nos ciclos reprodutivos, pode reduzir a frequência das ovulações, comprometer a implantação, elevar as taxas de reabsorção fetal. Os primeiros relatos descreveram essas fêmeas como invariavelmente inférteis, como se a juba viesse necessariamente com esterilidade como preço. Essa conclusão estava errada, ou pelo menos incompleta. Mamoriri não teve filhotes. Durante os 13 anos de monitoramento constatou-se que ela realmente era infértil. Porém, e pelo menos outras 2 leoas jubadas observadas no Okavango e em um zoológico na China tiveram filhotes confirmados. A infertilidade não é uma constante, é um risco aumentado para algumas, dependendo de como os níveis hormonais específicos de cada indivíduo afetam seus tecidos reprodutivos. Algumas ficam inférteis, outras não, e isso muda o eixo de toda a questão. Se algumas delas são férteis, o traço pode se propagar silenciosamente em recessivo, carregado por gerações de leões e leoas que não expressam a juba, mas mantêm o código nas células, esperando apenas que os pais certos se encontrem para que o padrão volte a aparecer. O que chamaram de anomalia não foi um acidente isolado, mas sim um padrão latente na genética dos leões do Delta. Raro demais para aparecer com frequência, mas persistente demais para ser chamado de erro da natureza. Em 2022, o caso deixou de ser exclusividade de Okavango. O zoológico em Topeka, no Kansas, registrou uma leoa em cativeiro desenvolvendo as mesmas características. Juba crescendo progressivamente, comportamento alterado, marcação territorial. Ela foi batizada de Zuri. O mesmo feito sendo replicado naturalmente a milhares de quilômetros de Botsuana, sem qualquer relação geográfica com o bando de Mamoriri, sem histórico de cruzamento com animais de Okavango. Antes disso, a famosa leoa com juba Bridget
também foi registrada no zoológico de Oklahoma City Zoo. Ambas não tiveram filhotes. A conclusão que esses outros casos impõem é direta. Os alelos que produzem leoas jubadas não são exclusivos de uma linhagem isolada no delta. Eles existem distribuídos na espécie Panthera leo de forma mais ampla do que se imaginava. O Okavango não criou Mamoriri, ela já estava codificada na espécie. O delta apenas foi o lugar onde a combinação genética correta aconteceu e onde havia um guia com binóculos bons o suficientes para reconhecer que o que estava vendo não deveria existir. Pesquisadores de múltiplas instituições estão agora cruzando os dados de ambos os casos, buscando alelos em comum e mapeando a distribuição potencial desse código nas populações de leões em diferentes regiões da África. O traço é mais distribuído e mais resiliente do que qualquer pessoa supôs quando Mamoriri apareceu pela primeira vez naquele jipe parado em 2010. A leoa conjuba de Botsuana foi monitorada por 13 anos. Blogs de guias de safaris e amantes da natureza selvagens noticiavam tudo sobre o comportamento e pesquisa envolvendo Mamoriri. Depois de meses sem ser vista, a organização de Botsuana Predator Conservation anunciou que Mamoriri faleceu de causas naturais em janeiro de 2020, com aproximadamente 13 anos de idade. Ela não foi um organismo em conflito. Não foi um erro de cálculo que a natureza estava tentando corrigir. Ela foi uma solução que a natureza já havia experimentado antes, mantido em latência silenciosa nas células de gerações que nunca a expressaram e resolveu manifestar de novo para que nós humanos pudéssemos contemplar a complexidade da fauna selvagem. Então, agora você já sabe, quando a noite cair sobre o Okavango e um rugido atravessar os canais, ninguém poderá dizer com certeza se a voz pertence a um rei ou uma rainha. Mas em algum ponto da escuridão uma juba surgirá entre a vegetação. Então é melhor ficar esperto. A mesma juba que parou um jipe no meio de uma curva, a mesma juba que um guia experimentado olhou por 3 vezes antes de acreditar, a mesma juba que não devia existir, mas existiu e pode emergir novamente a qualquer momento. A questão não é se a natureza vai criar outra Mamoriri, é que ela nunca parou de tentar. Deixe nos comentários se você conhecia sobre essa leoa. Deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui!